Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai ampliar a reflexão do vídeo de ontem, tá? A gente falou no vídeo de ontem sobre a pergunta, né, se o canal é de esquerda ou não. Respondemos essa pergunta, o canal é de esquerda. Explicamos ali alguns detalhes conectados com essa questão do que é esquerda, o que é direita, para poder, né, ligar essa resposta à questão do canal propriamente dito. E hoje vamos tentar ampliar essa reflexão para tentar desenhar um pouco do que é ser de esquerda hoje no Brasil contemporâneo, tá? Enquanto isso eu continuo aturando aqui, né, a nojeira dessa gentalha, né, metida no sistema do aparelho aqui, me perturbando, usando o WhatsApp dos meus amigos para me encher o saco, vomitando o ressentimentozinho doentio que eles têm da vida lá, enchendo meu saco com a presença nojenta deles, né? Enfim, enquanto alguém não denunciar, esses animais vão continuar me perturbando com essa bosta infantiloide que é o que eles têm no esgoto da cabeça, né? Mas enfim, pessoal, vamos lá. Porque a única coisa que eles não destruíram efetivamente ainda são os vídeos do canal aqui, então a gente continua fazendo. O que eles não metem a pata para destruir, funciona, né? Então vamos lá, o que é ser de esquerda no Brasil hoje, né? E essa pergunta já tem um viés porque ser de esquerda é um pouco diferente em cada local do mundo, né? Existe um tipo de posicionamento de esquerda na China, na Europa Ocidental, na Europa Oriental, na América do Sul, né? E nos Estados Unidos tem o Bernie Sanders lá, que é uma figura de esquerda, o Michael Moore também, né? Então isso já tem um viés, a gente vai tentar responder o que é isso no Brasil de hoje, tá? E aí a gente fez no vídeo anterior uma distinção, né, entre a política, estrito sensu, e a arte, né? A produção artística, e aí quando se fala em produção artística, leia-se também uma modificação comportamental, porque a arte interfere nessas questões, né? A arte, quando você pensa no cinema, por exemplo, né, é uma obra que está ali sendo exposta, as pessoas estão assistindo e estão recebendo influências daquilo, e isso interfere no comportamento das pessoas também no cotidiano, né? Então, esses cruzamentos, esses entrecruzamentos entre o cotidiano social e a produção artística, eles são o tempo todo, né? Isso serve para literatura também, serve para pintura, serve para, enfim, né, para todas as artes que existem aí, inclusive as artes contemporâneas, que são misturas desses registros anteriores, tá? E aí a gente começa pensando, né? Porque o que é... Quando a gente olha para o posicionamento da esquerda no Brasil, especialmente a esquerda moderada que existe hoje, né? Eu já fiz vídeo sobre isso, dividindo lá uma direita extrema, uma direita moderada, né? Uma esquerda extrema, uma esquerda moderada. Essa esquerda moderada que a gente vê hoje, ela foca, e a gente percebe isso no governo Lula, né? O foco central é a economia. E a economia num viés específico de tentar diminuir as desigualdades econômicas para que a maioria da população possa evoluir, né? Então, a grande revolução que existe, a gente falou dessa palavra no vídeo anterior, né? Quem não viu, vale a pena assistir lá. A grande revolução que existe na cabeça, no pensamento da esquerda moderada no Brasil, é a revolução de diminuir as desigualdades econômicas. Essa perspectiva não existe na direita brasileira, né? Sempre que a direita governa, as desigualdades econômicas aumentam, né? Porque o pensamento da direita brasileira é um pensamento de liberdade de mercado, como se isso existisse. Isso, no fundo, só gera, de fato, quando isso se configura de forma extrema, isso só gera, na verdade, concentração de renda e aumento da desigualdade econômica. Portanto, isso não revoluciona, de fato, a parte econômica, né? E aí, o Marx, né, ele afirma no Manifesto Comunista, está aqui o manifesto, que a burguesia tem um caráter essencialmente revolucionário, né? Ele percebeu isso lá naquela época, início do século XIX, e ele justificava isso dizendo que essa revolução dos meios de produção trazida pela ascensão da burguesia revolucionou a sociedade, colocando a lógica feudal e medieval no passado, né? E aí, portanto, a burguesia tinha, né, no olhar dele, um caráter radicalmente revolucionário.
Esse caráter radicalmente revolucionário continua hoje? É uma pergunta importante para a gente fazer, né? De certa forma, continua. E aí entra um ponto de embaçamento dessa diferença entre esquerda e direita, né? Porque existe um certo ponto no qual fica impossível distinguir o pensamento de direita do pensamento da esquerda, né? Esse ponto é justamente nas atitudes revolucionárias da burguesia, que são atitudes que são sempre na arte e de certa forma, no comportamento, né? Porque o modo de funcionamento da burguesia, que gira em torno de ganhar sempre mais dinheiro e tudo mais, não reconhece naqueles registros anteriores tradicionais, que são a religião, os dogmas, etc., nenhum tipo de barreira. E isso é essencialmente revolucionário, automaticamente revolucionário. Então, por exemplo, a existência de um bilionário, de certa forma, no subterrâneo, contribui para que a gente não tenha, de novo, um poder clerical retrógrado, né? Porque o poder dos bilionários é um poder que não reconhece isso como algo que vai ajudar ele a se manter. E aí isso, de certa forma, sustenta no comportamento da burguesia e, ao mesmo tempo, em toda a simbologia que está em torno desse comportamento, um caráter revolucionário, porque a manutenção do poder na mão da burguesia controla esses movimentos retrógrados que ficam buscando voltar para o passado, enfim, né, transformar o Brasil, por exemplo, num evangelistão, né, que é isso que muita gente tem medo, aí, que os evangélicos cheguem ao poder e que o Brasil, né, volte no tempo, né, enfim, perca todas essas conquistas de liberdade. Então, de certa forma, esse status de poder da burguesia tem esse caráter revolucionário, para além do fato de que esse caráter revolucionário se configura também no cotidiano e na produção das obras, né? Então você olha para um Nelson Rodrigues da vida, que é um autor radical, ele era um defensor da ditadura, né? Mas era um cara que tinha uma literatura radicalmente revolucionária na medida em que denunciava o moralismo da sociedade, denunciava, né, todas essas movimentações dogmáticas que disfarçavam ali e ao mesmo tempo escamoteavam uma série de movimentos mais libertários que poderiam existir na sociedade, que existiam de fato na sociedade, né? Então isso cria um ponto de embaçamento, né? E aí quando você escuta a esquerda, né, porque no meio de todo esse bolo de produção artística e de produção de comportamento, você tem também as intervenções e interferências externas, portanto, os entrecruzamentos culturais, né? E aí você tem, por exemplo, né, o rock and roll. O rock and roll chegou no Brasil vindo dos Estados Unidos, era um ritmo musical que não tinha aqui no Brasil. E aí a esquerda brasileira virou a cara para isso. Falou, não, isso aí não é bom porque isso vem do Império, né, do Império norte-americano, então isso vai chegar aqui e é um problema para a gente. E aí entra um ponto de embaçamento, né? Por quê? Porque um ritmo novo que entra numa cultura e que tem um caráter rebelde, que é o caso do rock and roll, ele é automaticamente revolucionário, né? Ele cria toda uma lógica de comportamento, de crítica ao sistema, enfim, de uma defesa da rebeldia e tudo mais. Isso, inclusive, o Caetano Veloso fala no livro dele, né? Tá aqui, deixo aqui para vocês a referência. Ele fala sobre isso, sobre como que a conexão que ele tentou fazer, que ele fez, né, da música brasileira com a guitarra elétrica foi combatida e criticada pela esquerda da época, né? Justamente por isso, porque esse caráter revolucionário da arte, ele muitas vezes esbarra nessa questão política local, né, e que a esquerda olha para isso e se incomoda, né? De certa forma, existe uma razão para a esquerda se incomodar com isso. Por quê? Porque esses movimentos, eles nem sempre são para melhorar a vida básica das pessoas. Isso, às vezes, não gera alteração nenhuma.
Então, vocês querem ver como existe uma questão bem interessante nisso, que envolve esse tema que a gente está falando aqui, no livro do Pedro Duarte, que a gente citou ontem, né? Vamos lá, na Palavra Modernista. Ele fala, vou repetir um trecho que eu falei ontem aqui, tá? Ele diz aqui, ó, na página 99, tá? Ele diz: na medida em que a língua escrita em consonância às normas burguesas era tanto signo de distinção da elite quanto de passadismo da tradição, contestá-la era, de uma só vez, contrariar a estrutura excludente da sociedade brasileira e a armadura convencional da arte antiga. E aí ele completa: o modernismo foi um movimento estético com quinhão político intrínseco, não extrínseco. O seu desejo era revolucionário, porém misturava-se à festa e ao prazer artístico. Então, voltando, ele diz que a língua escrita, em consonância às normas portuguesas, era um signo de distinção de elite, portanto excluía o povão, né? Na medida em que a maioria era analfabeto, e a linguagem popular é o que vigorava, né, no cotidiano comum das classes médias e baixas. E, ao mesmo tempo, ele era também uma defesa, essa defesa da norma portuguesa era uma defesa do passadismo da tradição. Então isso era atacado, né, pelos modernistas, porque isso era o que eles chamam, né, isso tinha uma estrutura excludente na sociedade brasileira. A questão é a seguinte, né, há que se pensar hoje: o comportamento da burguesia na economia, ele combate o caráter excludente dessa lógica? Não, pelo contrário, ele aumenta a exclusão, né? Tá aí a reforma trabalhista do Temer para mostrar isso. Quer dizer, ele e o Congresso de direita brasileiro aprovaram uma reforma trabalhista que exclui a maioria da população trabalhadora de benesses e confortos e melhorias na sua qualidade de vida, né? Ou seja, ele não gera inclusão, ele não gera uma melhoria de qualidade de vida, ele gera uma exclusão. Então, nesse particular, o comportamento da direita brasileira na economia é radicalmente excludente e antirrevolucionário, né? Vide aí o que a gente viveu nesses últimos 6 anos aí, né? O Bolsonaro dando entrevista na campanha de 2018 dizendo: ó, o trabalhador vai ter que escolher entre menos direitos e mais empregos ou mais direitos e menos empregos, o que é uma posição estúpida, canalha e pobre, né, de complexidade. Basta olhar para a Alemanha, por exemplo, hoje, que é a maior economia da Europa e é o lugar no mundo onde, né, existem a proteção do trabalho, é a maior do mundo, né? O sujeito, para abrir uma empresa lá, ele tem que pagar direito trabalhista para todo mundo e tudo mais. Então, enfim, né? Isso mostra o quanto que isso é problemático. Por quê? Porque existe um comportamento revolucionário, né, na arte de direita, na arte de maneira geral, que inclusive problematiza até essa fronteira entre direita e esquerda, né? Mas isso esbarra num ponto, né? Eu estava vendo uma fala ontem do Arnaldo Antunes, e ele falando, né? Isso eu vi no Instagram, né? E aí dando uma entrevista dizendo: ó, eu gosto da precariedade que o ensaio traz, né? E aí, portanto, a ausência de uma definição, de uma certeza. E esse é o movimento da arte revolucionária, né? A questão é que quando a gente olha para essa palavra precariedade de maneira ampla e sai do registro da produção artística, né, e vai, por exemplo, para o cotidiano, o que a gente vê no Brasil hoje é uma precarização do trabalho gerada pela entrada, por exemplo, em cena desses aplicativos, aí, Uber e, né, enfim, Rap, etc., que estão, na verdade, é uma lógica de semi-escravidão, né? Então, mais um exemplo aqui do quanto que o comportamento revolucionário da arte burguesa e da arte de maneira geral, né, quando ele chega na economia, ele gera algo inverso do que ele gera na produção artística de maneira mais ampla, né? Então essa ideia de precariedade, ela é quase que uma regra, né, na produção contemporânea. Não existe, né, obra fechada, tá aí o livro do Humberto Eco, Obra Aberta, né? Não existe definição absoluta, não existe ponto final da reflexão. As obras são sempre enigmáticas e, ao mesmo tempo, né, demandam uma certa participação reflexiva do
do espectador e tudo mais, né? E isso é radicalmente revolucionário, isso é enriquecedor, é filosófico e tudo mais. Agora, quando isso chega na parte econômica, do básico, né, da vida cotidiana das pessoas, isso gera, na verdade, muito mais problema do que solução, né? E a Europa já percebeu isso. A Europa resolveu essa questão com as suas ondulações ali, né, os seus, né, cada um ali com a sua velocidade, com seus encaminhamentos locais, mas a maioria dos países da Europa resolveu isso. A maioria tem uma renda bastante razoável, desigualdade econômica pequena, né, e uma qualidade de vida bem razoável para a maioria da população. Então, quer dizer, por quê? Porque esse embaçamento aí, né, entre essa posição de vanguarda ao mesmo tempo de deslocamento revolucionário na arte e na política já foi meio que desenhado ali. É claro que os embates continuam, os neoliberais estão sempre ali querendo meter a mão, né, para poder piorar alguma coisa, mas o fato é que eles de certa forma resolveram isso lá, tá? E aí, pessoal, vamos ao exemplo, né? Vamos aqui a continuar a reflexão para a gente poder responder essa pergunta. Então, na política, a esquerda, ser de esquerda, né, na política estrito sensu e na política de Estado, né, que é o ponto alto ali da produção política, né, a esquerda é ter um projeto nacional de desenvolvimento, porque a gente já falou disso também no vídeo passado, né, é olhar para a globalização como algo que é importante, fundamental, a gente tem que dialogar com todo mundo, tem que aceitar as trocas culturais e tudo mais, mas né, até a página tal, porque nem todo mundo faz isso. E os países mais poderosos não fazem quando vão perder dinheiro, né? Se um estrangeiro entrar nos Estados Unidos e tirar emprego de lá, eles tratam rapidinho de resolver isso, taxam o cara, entendeu? Coloca o cara para fora, né? A China tentou comprar a Qualcomm lá, liberdade de mercado. O Trump não deixou. E não deixou até hoje, né? Eles não deixam até hoje. Por quê? Porque não dá para funcionar, né, de perna aberta num mundo em que tem gente de perna fechada, né? Essa é a questão. Então, a esquerda no Brasil é ter um projeto nacional de desenvolvimento, sem deixar de dialogar e trocar com o resto do mundo, né? Trocar informações, mercadorias, cultura, né? Porém ligado nas distorções econômicas e nessas distorções políticas, né, que são fundamentais. Então, né, o mundo pratica subsídios e a gente não vai praticar, porque a gente é defensor do neoliberalismo, quer dizer, a gente vai ficar brincando de garoto num jogo de gente grande, né? Vai tomar nas costas, vai perder, né? E a arte é defender os entrecruzamentos culturais, a quebra de fronteiras, porém ligado nos excessos dessas quebras, né? Porque se isso gera algo antirrevolucionário, isso tem que ser posto em reflexão, inclusive pela própria produção artística, né? E aí os livros que configuram isso aqui, tá? O Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, traz isso aqui, né? E aí esse conceito dele de reflexividade, de certa forma, situa bem isso, ilustra bem isso que eu estou falando aqui, porque ele diz aqui, né, na página 45, a reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas, ou seja, revolucionadas, né, à luz de informação renovada sobre essas próprias práticas, alterando assim constitutivamente o seu caráter. Quer dizer, o modo de funcionamento das sociedades modernas e contemporâneas é esse, é de renovar as suas práticas sociais constantemente, né? Ou seja, existe uma essência revolucionária ali, né, no âmbito dessa renovação, que é a renovação do cotidiano, a renovação, né, das formas artísticas, da produção artística de maneira geral. Um exemplo disso, que eu vivi na pele, né, e que eu posso falar com grande propriedade sobre isso, é o surf, né? Eu fui surfista dos 16 até os 35 anos, mais ou menos, e você percebe que a cultura do surf ela é quase que toda impregnada de valores dos Estados Unidos e valores da língua inglesa, né? A própria
o próprio modo de falar da galera do surf, né? Brother, e aí o vento entra, é o swell. Todas essas palavras são, e toda essa prática que o surf carrega, tem muito isso dos Estados Unidos, né? E isso tem um caráter revolucionário no sentido em que de que entrecruza duas culturas, mas ao mesmo tempo tem algo também ali de uma certa imposição imperialista que também deve ser ponderada, né? Por quê? Porque você vai para os Estados Unidos tentar lá fazer algum tipo de coisa parecida e de uma forma protagonista, eles não deixam, né? Eles tentam se apropriar e fazer funcionar de uma outra forma, né? Agora, e aí a esquerda, para além do fato, né, de que para você praticar o surf, você tem que ter uma certa grana para comprar prancha, que é cara, para comprar pé de pato, para comprar, enfim, uma série de coisas ali que você tem que ter, e para poder se deslocar até a praia, para poder, né, tem que ter tempo de pegar onda, etc e tal. E aí isso também incomoda um certo olhar de esquerda, porque a esquerda tende a não considerar revolucionário aquilo que não tem uma aparência de pobreza, né? Esse é o aspecto ingênuo da esquerda, né? Por isso que vale dizer, o canal aqui é de esquerda, né, no âmbito da política estatal, mas no âmbito do pensamento sobre o cotidiano, sobre a história e tudo mais, o que eu tento fazer aqui não é uma posição esquerda estrito sensu, né? É uma posição que é no sentido de refletir filosoficamente e artisticamente as coisas, né? Que não tem nada a ver com a direita, né? Porque a direita tem esse aspecto problemático aqui, vários aspectos problemáticos que a gente já discutiu aqui, né? Mas o fato é que essas práticas que carregam bastante daquele afã revolucionário burguês que o Marx percebeu bem, continuam se sustentando no mundo atual, né? E no Brasil atual. O problema é que essa direita sempre utiliza isso para poder, né, quer dizer, no âmbito econômico, né, ela acaba gerando quase sempre uma desigualdade econômica, acaba gerando fosso, né, aumento das desigualdades econômicas, concentração de renda, quantidade pequena de muito ricos e quantidade grande de pobres. O Brasil é um dos 10 países mais desiguais economicamente do mundo, né? Graças à nossa direita, né? Então, enfim, isso há que ser pensado quando a gente para, né, para poder ponderar as coisas de maneira filosófica, de maneira artística, tá? E aí, pessoal, sigo aqui, a gente falou da questão da tradição, vale citar outro livro do Giddens também, que é esse aqui, Mundo em Descontrole, que ele fala sobre isso também, tá? E aí, para poder perceber um aspecto dessa questão revolucionária da burguesia no mundo de hoje, tá? Esse livro, Estetização do Mundo, do Gilles Lipovetsky e do Jean Serroy, tá? E ao mesmo tempo uma certa ingenuidade que tem aqui também, porque eles trabalham com essa noção, né, da estetização do mundo como sendo algo que é uma coisa essencialmente bacana, né, com alguns comentários que são exceções aqui, mas ele não pondera um certo aspecto da produção artística, que é o aspecto da inteligência. Ele está muito nessa lógica visual, nessa lógica do lúdico, né? E aí isso aqui é um trabalho interessante, mas ele é incompleto, tá? Para poder entender os dois lados dessa moeda aí. Esse trabalho aqui também do Stuart Hall, que fala justamente dessa riqueza dos entrecruzamentos culturais, né? E há que ser pensado isso também em ponderação com essa cautela no âmbito da política e da economia, de maneira estatal, né? E de maneira geral, né? Porque, enfim, isso aí interfere em todos os âmbitos da vida, né? E aí, outras dicas aqui, tá? Esse livro aqui do Lorenzo Mami, O que Resta, Arte e Crítica de Arte, porque tem um artigo dele aqui sobre a moldura, que eu já falei, que é bem interessante para entender esse caráter revolucionário da arte, o quanto que a arte vai tentando, né, o quadro vai tentando sair da moldura, e isso serve de certa forma para poder pensar todos os outros registros artísticos e a própria forma como essa arte vai, enfim, né, impregnando o cotidiano, tá? Ao mesmo tempo é interessante pensar, né, que quando os Estados Unidos criam uma taxação para a indústria japonesa lá dentro, eles estão, na verdade, criando uma moldura ali, né, para que os japoneses não roubem os empregos dos estadunidenses, né? Então, até isso aí, quando você olha para a realidade
e tenta dar conta de todos esses âmbitos aí, em maior ou menor medida, você tem que perceber esses detalhes, né? E essas discrepâncias que eventualmente acontecem, né? Senão você fica iludido achando que a arte é essencialmente revolucionária, não tem nenhum defeito, não gera nenhum tipo de problema, né? E você, inclusive, isso é uma perspectiva, é uma postura antirrevolucionária, né? Enfim, e aí, né, esse caráter de abertura da moldura, de mescla na literatura, ele aparece em um monte de gente, por exemplo, no Borges, tá? Então, de certa forma, se a gente associa a palavra revolução à esquerda, ao posicionamento de esquerda, né, um cara como Borges, por exemplo, que politicamente ele era de direita, tem uma literatura radicalmente revolucionária de esquerda, né? Enfim, agora com esses pontos aí de embaçamento que a gente ponderou no início do vídeo, né? E está discutindo aqui até agora, tá? Outro ponto importante para falar é essa questão das linguagens plurais, né, ponderada pelo Miyakoto aqui, que é isso, né, a cultura. O Miyakoto tem um texto, inclusive, que ele fala que a cultura, é importante não entender a cultura como algo que tem que ser preservado essencialmente, né, que as culturas vão se misturando, vão se configurando e desconfigurando e tudo mais, né. E isso é assim, e quando você olha para a cultura de perto, você vê que no fundo todas são mestiças, todas são mesclas de várias culturas diferentes, e isso é uma verdade, né? A questão é que se você fica nisso e você não avança para uma perspectiva, né, de olhar político sobre a coisa, também o político no sentido mesmo do jogo, dos estados e tal, você acaba não entendendo que esses processos muitas vezes são vendidos como naturais, mas são muitas vezes imposições subterrâneas, né, que se configuram, por exemplo, a partir de golpes, a partir de precarização da vida cotidiana das pessoas e tudo mais, né? Os Estados Unidos são reis de fazer isso. Entram dizendo que vão trazer liberdade de mercado e muitas vezes destroem o país ou criam algum tipo de ditadura pior do que a que tinha antes, que foi o caso do Afeganistão, foi o caso do Iraque, né? Então, quer dizer, né, é um negócio que a gente tem que pensar nessas coisas aí, né, porque a entrada dos Estados Unidos no Iraque é isso, é um entrecruzamento cultural, é uma cultura que está deixando de ser de um jeito e está partindo para outro, e às vezes isso piora, né? Porque, inclusive, o pensamento desses impérios, né, Estados Unidos e Rússia especialmente, talvez a China não, mas Estados Unidos e Rússia, muitas vezes eles jogam com isso, com o que está acontecendo na Ucrânia agora lá, com mercenários, né? E o mercenário, ele invariavelmente ele gera uma piora no espaço cultural que ele invade, né? Porque ele não tem uma perspectiva, né, civilizada de entrecruzamento cultural. O negócio dele ali é ganhar uma grana rápida matando gente, ou às vezes, né, destruindo um ambiente qualquer e vai embora igual é uma espécie de parasita temporário ali que engole tudo ali, destrói e vai embora para destruir outro, né? Então essas questões têm que ser pensadas também, porque a ideia de entrecruzamento cultural per se, ela não é necessariamente algo positivo, né? E aí, pessoal, tem outras coisas aqui para falar. Um outro exemplo disso que eu acabei de falar é o hackeamento, que é o que eu estou sofrendo aqui, né? Tá aqui os cyberpunks, o Julian Assange está lá, né, preso, e talvez seja, né, deportado para os Estados Unidos para poder ficar preso lá, porque é isso, né? Quem faz isso para poder combater o poder econômico se ferra, né? E o poder econômico faz isso, por exemplo, o cara do Facebook fez isso, né? Ajudou a NSA lá e não acontece nada com eles, né? Então tudo isso são as diferenças entre esquerda e direita que a gente está ponderando aqui. Tem mais coisa para falar, eventualmente eu faço um outro vídeo aí sobre isso, tá? Mas o fato é que esse posicionamento de esquerda, né, para a gente responder a pergunta do vídeo aqui, o que é ser de esquerda no Brasil, né? Uma esquerda que realmente seja ampla, ela tem uma característica de mescla que não existe hoje, né? Que é uma mescla entre essa perspectiva de Estado anti-neoliberal e defensora de um projeto nacional de desenvolvimento em conexão com o exterior, né? Com as trocas culturais e os acordos bilaterais, etc., e uma perspectiva artística radicalmente antimoralista, que no fundo é o contrário, né? A gente pode fazer mais um vídeo sobre isso. Uma certa perspectiva de esquerda que existe hoje é proto-moralista, né? E aí isso exige que se pense esse conceito de uma maneira mais ampla, né, no encaminhamento das reflexões aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo aí do canal.
Tamo junto. Fui.